Olá, pessoal, tudo bem? Que alegria ter você aqui para aprender um pouco mais sobre boas práticas na fabricação de alimentos para serviços de alimentação, né? Gosto muito de combinar sempre uma coisa com todos os meus alunos, né? Nesses meus 16 anos de experiência em sala de aula. Galera, papel e caneta na mão a partir de agora. Se você não está com papel e caneta na mão, pare, vai lá, pegue seu papel e volte, porque eu tenho certeza que você terá insights, terá ideias, né? Além do conteúdo que vai ser falado, você vai poder revisitar quantas vezes você quiser, mas é importante que você anote ali aquele insight que você teve no momento que você está, né, assistindo essa aula. Combinado? Então vamos lá. Primeira coisa que é importante, né? Às vezes acontece muita pessoa perguntar assim: o que eu preciso para trabalhar com boas práticas de fabricação de alimentos em serviços de alimentação? Gente, é muito importante assim algumas etapas. Eu costumo dizer para todo mundo que boas práticas é a porta de entrada para um serviço de alimentação. Ela é só a porta para você entrar, mas não é isso que vai necessariamente te manter lá. Você tem várias outras coisas que podem ser feitas. Nessa nossa aula, nós iremos falar somente de boas práticas, mas eu vou acabar falando um pouquinho de algumas dicas, né, em algum momento, e esteja aí com papel e caneta na mão para você anotar todas as ideias e todos os insights. Espero muito contribuir com você. Então, o que é preciso? Primeira coisa que é muito importante: conhecer legislação federal. Então, eu trouxe aqui para vocês as legislações mais importantes que nós temos, que vai falar de boas práticas na fabricação de alimentos para serviços de alimentação. Então é importante que você leia a RDC 275 de 2002. Ela fala um pouco mais da parte da indústria também, mas durante um tempo foi a legislação que nós usamos para poder trabalhar em restaurantes. A 216 de 2004, que essa fala bem específico para restaurante, né? A 218, a 52, a 43, que traz algumas complementações também, tá certo? Mas a nossa base principal do curso, a gente vai focar muito na 216, que é a legislação federal mais utilizada, tá certo? Além disso, é muito importante que você também conheça legislações e documentos municipais e estaduais. Por que isso é importante? Porque às vezes a legislação ela traz uma informação que não fica tão claro. Né? E aí o que acontece às vezes nos municípios? Eles criam alguma instrução normativa, alguma norma interna do município que traz a informação mais clara, mas a base é a legislação federal. Ninguém vai usar, vai criar uma legislação nova sem ter a federal como base, tá certo? Mas é importante que você, profissional que vai trabalhar dentro do serviço de alimentação, você conheça. Então, moro no município, em qualquer lugar do Brasil. Ok, existe uma legislação estadual, municipal ou deste estado? Tatiane, como que eu descubro isso? Muito simples, pessoal. Primeira coisa, você está no município, onde é a vigilância sanitária do município? Visite esse órgão, né? Conheça, inclusive, os fiscais, o pessoal da vigilância, porque essa relação é importante, inclusive, para o seu trabalho. Lá nessa visita, você pergunta: existe alguma legislação aqui do município que vocês seguem? Existe, por exemplo, um roteiro que vocês usam para fiscalização, que é específico do município? Tá ok? Você poderia me passar uma cópia? Geralmente, esses documentos a gente não encontra com muita facilidade nas buscas, né, que a gente faz na internet. Então, por isso que é importante, de repente, tem coisa que você vai buscar na internet e vai encontrar, que deve ser sempre a sua primeira busca, na verdade, e em segundo plano, você fazer essa visita pessoalmente. Tá certo? Ir lá pessoalmente, conversar, se apresentar, né? Dizer que você é nova na cidade ou que você acabou de se formar e você agora vai começar a trabalhar com boas práticas. Você gostaria de saber quais são os documentos, se tiver alguma orientação específica que eles queiram te passar, se tem algum checklist especial que eles usam. Então, isso tudo vai contribuir. Vou trazer um exemplo, né? A gente tem regiões que existem normativas, existem checklists de supervisão para eventos de rua, porque a cidade tem tantos eventos na rua que ela tem uma normativa específica para isso. Olha só que interessante o profissional saber. Para quê? Para ele poder orientar essas pessoas que trabalham com comida de rua, de repente vender um serviço, vender um manual de boas práticas, vender um treinamento. Então, isso é importante que você, profissional que oferece esse serviço, tenha conhecimento. E o caminho, né, para descobrir isso é desse jeito. Ou você busca na internet, se não ficou claro, não conseguiu encontrar, não conseguiu o documento específico, vá até o local, né? Visite
a vigilância sanitária do município, do estado e pergunte, né, qual é o documento, o que você precisa saber a mais, tá? E eu trago o exemplo da CVS 5 de 2013, que é uma normativa de São Paulo. Ela é uma normativa que nos ajuda a trabalhar, inclusive em outros estados. Por quê? Porque ela traz uma clareza maior de cada tópico da própria, que está na RDC 216, mas ela traz uma explicação mais clara, né? Quando a 216 fala que a gente precisa, né, das instalações, a questão da higienização, de piso, de parede, de teto e tudo, lá na CVS ela traz falando de piso, de teto, de cada item de uma maneira bem separada. E isso vai trazendo para você mais clareza do que cada item daquele da resolução, o que realmente precisa de ter. Tá? Um outro documento que eu também gosto muito de trabalhar é o manual da ABERC, né, que é o manual que fala também sobre vigilância sanitária, não, fala sobre boas práticas, como que deve ser a higienização de cada etapa, de uma maneira muito mais clara. Também pode ser um documento para facilitar você trabalhar com boas práticas no serviço de alimentação, tá bom? Então fica aí essas sugestões, esse material vai estar todo disponível também para que vocês consigam realmente visitar. Tá certo? E olha só, essa observação aí que fala, né? As resoluções podem ser complementadas pelos órgãos de vigilância sanitária estadual, distrital e municipal, visando abranger requisitos inerentes a realidades locais e promover a melhoria das condições higiênico-sanitárias das unidades de comercialização de alimentos e do serviço de alimentação. Esse é um trecho de uma dessas normativas de legislação. Ela fala exatamente o quê? Uma coisa pode complementar a outra. Tá certo? Então, basicamente, seriam essas as normativas aí para ajudar vocês, mas nessa aula a gente vai falar bastante coisa também, entregar bastante material para facilitar a vida de vocês, certo? O que mais é importante eu saber, né? O que é preciso para eu trabalhar essas boas práticas? Ter consciência que cada local terá o seu manual descrito, tá? Então, gente, o manual, eu vou falar disso mais à frente, mas já vou dizer agora, quando a gente vai descrever o manual, eu não descrevo no manual o que deve ser, eu descrevo no manual o que é, o que está acontecendo. Então, naquele restaurante, eu tenho um lavatório exclusivo de mãos, então lá na hora que eu vou falar de lavatório, eu vou falar, há um lavatório exclusivo de mãos localizado na entrada principal do restaurante, da área da produção, onde todos os colaboradores precisam fazer a higienização antes de adentrar as unidades. Pode ser que em outra unidade tenha um lavatório, mas o lavatório ele fique a pessoa precisa andar pela produção para chegar até o lavatório. Então, eu vou descrever. Um lavatório exclusivo de mãos, ele não fica na entrada principal dos colaboradores, mas fica em um local estratégico dentro da produção, próximo aos equipamentos, e todos os colaboradores são treinados para, ao chegar à unidade, né, entrar na área da produção e ir diretamente até o lavatório, fazer a higienização das mãos para depois seguir para os seus locais de trabalho. Tá? E eu posso ter um serviço de alimentação que também não tenha lavatório de mãos. E eu também tenho que descrever isso. Não há um lavatório exclusivo de mãos, conforme recomendado pela legislação. No entanto, todos os lavatórios que existem dentro da produção são dotados de papel toalha, são dotados de saboneteira, de orientação de POP, como lavar as mãos. Pronto. Então, quer dizer, você descreveu o que realmente acontece naquele local. Tá certo? Então, esse é um ponto extremamente importante, tá? Por isso que cada lugar tem um manual. Porque eu posso ter um lavatório que é localizado na entrada, eu posso ter um lavatório que é localizado em um outro local específico, ou eu posso ter um local que não tenha. Isso vai servir para vários outros pontos. Eu tenho um lugar que tem tela milimétrica, eu tenho um lugar que não tem. Eu tenho um local que tem tela, mas não é milimétrica. Então, assim, cada um vai ter. O que é importante todos terão alguns pontos que são obrigatórios de serem descritos. Isso você também vai aprender aqui, tá certo? Então vamos lá. Fazer procedimentos operacionais padronizados, porque é uma normativa lá na RDC 216. Eu tenho que fazer o manual e eu tenho que fazer os POPs, né? A gente vai falar desses POPs também. Criar informativos gerais, as famosas plaquinhas, tá? Porque alguns POPs a gente vai colar na parede, outros não serão colados. E o POP, de uma maneira geral, ele é um pouco mais descritivo, ele é bem detalhado, ele tem um passo a passo, então você não vai conseguir, às vezes, colocar uma letra muito grande, ele tem um certo padrão para ser feito. As plaquinhas, os informativos, eles trazem lembranças ali para o seu colaborador. Então, assim, por exemplo, eu preciso de lavar as mãos, certo? Para lavar as mãos, eu tenho um passo a passo de como lavar as mãos. Esse é um ponto importante, ok? No entanto, eu posso ter uma plaquinha
Tipo, relembrando, né? Lavam as mãos várias vezes ao dia, sempre que trocar atividade, lavem as mãos. Então, você pode colocar plaquinhas, né, informativos em vários lugares do seu restaurante para lembrar de lavar as mãos. Agora, aquele passo de como lavar as mãos, provavelmente ele vai estar só anexado aonde? Em frente aos lavatórios. Ele não precisa estar anexado em vários lugares que tenha plaquinha. Eu posso pôr uma plaquinha perto do lixo, porque ali a pessoa mexe com lixo e tudo, e ela precisa lavar a mão. Eu vou colocar uma plaquinha lá na hora que a pessoa estiver saindo do banheiro, para a hora que ela chegar na unidade, para hora que ela entrar na produção, ela lavar a mão novamente, que ela lavou no banheiro, mas ela mexe na maçaneta, é importante que ela lave, então eu vou ter ali uma plaquinha. Eu tenho uma plaquinha, por exemplo, dentro do vestiário ali, de como que relembrar da questão da importância do uso do uniforme, a touca tem que ser colocada corretamente, mas às vezes aquele passo a passo vai estar às vezes anexado aonde? Lá no armário do colaborador. Entendem? Então, por isso que os informativos, eu costumo dizer que os informativos é uma maneira de fazer com que realmente as boas práticas aconteçam na prática, né? Porque eu tenho um manual bonito, escrito e tudo, tem um monte de pop, alguns até anexados em pontos estratégicos, e tipo assim, e talvez não ter os lembretes, as pessoas acabam às vezes não, né, revisitando esses pops, tá? E o que a gente também tem que levar em consideração? Tudo que a gente coloca na parede, depois de um tempo, ele tem uma tendência de virar uma paisagem, né? A gente olha tanto para aquilo que aquilo já vira uma coisa assim, normal para o seu olhar. Então, por que eu gosto também das plaquinhas? Porque as plaquinhas também é um tipo de informativo que você pode mudar de vez em quando, muda de cor, né? Uma vez você coloca um fundo branco, depois você coloca um fundo verde, escreve de branco, coloca uma figura, né? Faz algumas mudanças. E mudar, às vezes, todos os pops que você tem, eles são impressões maiores, por exemplo, né? Para anexar, dependendo do local, pode custar um pouco mais caro. Então, são coisas que a gente também pode fazer umas mudanças de vez em quando. Às vezes, mudar de lugar, alguma coisa do tipo, isso também pode te ajudar, certo? O que também é preciso para você trabalhar com boas práticas? Capacitar a equipe, isso é fundamental. Gente, não tem boas práticas sem capacitação. Tá certo? Isso eu quero manual porque o restaurante me pediu só o manual porque é o que a vigilância está exigindo. Tá, ela pediu o manual, mas a capacitação também é obrigatória, ok? E é importante explicar sobre isso, argumentar sobre isso, tá? E nós vamos falar a importância também da questão da supervisão, né? Que é um outro ponto, elaborar um checklist para supervisão. Uma equipe capacitada e não supervisionada, a chance dela fazer o que precisa ser feito é muito pequeno. Entendeu? Ela vai fazer muito pouca coisa. Por quê? Porque, gente, ela está acostumada a fazer aquelas atribuições. Aí você, de repente, lá observa que o pessoal tem um risco de contaminação com as mãos porque não fazem higienização das mãos. Se eles não estiverem sendo supervisionados, orientados periodicamente disso, é bem provável que eles vão compreender a importância. Alguns, às vezes, vão conseguir aumentar ali a higienização das mãos, outros, talvez naquele primeiro momento, não mude a ação, porque ele ouviu, mas ele está acostumado a fazer daquele jeito, a trocar de atividade, não lavar a mão, ninguém nunca chamou atenção, ninguém nunca supervisionou, e aí ele vai continuar fazendo. Então, assim, a supervisão é extremamente importante. Fazer relatórios mensais. Esse é um ponto fundamental, pessoal. Aí eu vou lá na unidade, supervisiono semanalmente, eu vou 3 vezes na unidade, faço supervisão, né, anoto todos os itens e no final do mês fica por isso mesmo, entendeu? No final do mês vira o mês e começa de novo. Não façam isso. Toda supervisão precisa ser repassada um feedback para a equipe. Você precisa de chegar no final do mês e fazer uma avaliação. Por isso que não existe supervisão, gente, sem checklist. Supervisão sem checklist é um passeio dentro da unidade. Entendeu? Quando você está lá passeando dentro da unidade, você está olhando e tudo mais. Gente, supervisão, você tem que ter um roteiro. É claro que você não precisa aplicar o checklist toda vez que você caminhar dentro da unidade. Mas no momento de supervisão mais criteriosa, você precisa de ter um checklist. Eu tenho tudo na minha cabeça. Ok, então chegue na sua mesa e faça as suas anotações ali no seu checklist, né? Até porque se você de repente passar por um item que de repente você não observou naquele dia, você consegue voltar e já supervisionar, né? E anotar. Para quê? Para chegar no final do mês você falar, olha pessoal, nosso checklist aqui acertando, né? Fazendo todas as etapas, a gente alcança até 100 pontos. Esse é o nosso patamar aqui de pontos, 100 pontos. Essa semana vocês alcançaram 70 pontos.
onde que estão esses 30 pontos ali que o pessoal perdeu? Ah, é um produto sem data de validade, é um lixo aberto, é uma saboneteira sem sabonete, por exemplo, é um porta-papel toalha que não tem papel toalha. O que que isso te apresenta? Se eu tenho uma saboneteira que não tem sabonete, significa que o pessoal não está lavando a mão, pelo menos não naquele lavatório que deveria. Então, aquela escrita que você, de repente, colocou lá no manual, que o pessoal chega na unidade, passa pelo lavatório e lava a mão, está caindo por terra, por exemplo. Então, quando você tem um checklist, você começa a ter mais clareza de onde estão acontecendo as falhas, de onde as suas boas práticas elas não estão acontecendo. Elas não acontecem na prática, por quê? Porque não há uma supervisão e não há um acompanhamento. Então, no final, você pode fazer um feedback semanal, ou um feedback quinzenal, ou mensal, né? Claro que existem algumas situações que você precisa pontuar imediatamente. Exemplo, o sabonete que eu acabei de falar. Não adianta eu descobrir essa semana na minha supervisão que não tem sabonete no coisa, e aí só no começo do outro mês que eu vou fazer o feedback relacionado ao mês anterior. Aí eu comunico o pessoal, olha pessoal, porque no dia 15 do mês passado que eu estive na unidade, não tinha sabonete. Aí é provável que não tinha no dia 15, que não tinha no dia 22 e que não tinha no dia 29, por exemplo, né? Suponhamos que eu estive lá uma vez na semana, né? Sempre fazendo essa supervisão com o checklist. O que que resolveu? Você deixou 3 semanas passar? Se você deixar isso acontecer, quando você falar isso lá no feedback, ele vai entender o quê? Não, isso não é tão importante. Ela passou 3 semanas sem avisar a gente, então tá tudo certo. Então, a maioria das observações, você, ao final da sua supervisão, você precisa de já comunicar às pessoas, né? Que pode ser o gerente da unidade, que você, de repente, vai conversar com ele no final da sua supervisão, pode ser diretamente com a equipe, então isso vai ser uma coisa combinada, né? Claro que quando você está conhecendo a equipe, se familiarizando ali com o pessoal e tal, às vezes você não vai ter essa liberdade toda de falar diretamente com o colaborador. Nos primeiros momentos, talvez você fale diretamente com o gerente da unidade, com o chefe de cozinha, com alguém que é ali que toma um pouco a liderança daquela equipe. Com o tempo que você vai conhecendo, você já vai ter treinado o pessoal, faz isso toda semana e tudo, você vai poder, né, viu ali o papel toalha, quem é o responsável pelo papel toalha? Não precisa avisar o gerente, eu posso já falar diretamente com essa pessoa. Claro que isso vai ser um acordo que você vai fazer ali com a equipe, né? Então você vai chamar a pessoa responsável, fala, olha, papel toalha acabou todos os dias dentro da sua rotina, tá lá descrito, né? Verificar o papel toalha nos lavatórios de mãos da unidade. Todos os dias precisa ser reposto pela manhã. Então, isso tem que estar numa rotina daquele colaborador pela manhã, tá certo? Então, não esqueça, é importante para que o pessoal não tenha desculpa de lavar a mão e bater a mão na roupa para poder secar, porque não tem o papel toalha, ou de não usar aquele lavatório porque ele nunca tem os produtos que precisam, tá certo? Então, isso é uma coisa muito importante. Então, o relatório ele tem que acontecer. E ele mensalmente é importante também, pessoal, para quem trabalha com consultoria, para você mostrar para aquele proprietário daquele estabelecimento que você está prestando o seu serviço, o que você está fazendo, não é verdade? Por quê? Ué, se eu não mostro para ele o que eu estou fazendo mensalmente ali, o que eu mudei? Olha, quando eu cheguei aqui, a primeira checklist que eu fiz, olha, gente, eu encontrei de 50 itens analisados, eu encontrei 30 irregularidades, não conformidades. E a gente começou a atuar e essas 30 inconformidades reduziu para 20, reduziu para 10, agora a gente está mantendo. Então, quer dizer, se eu estou mantendo é porque eu estou supervisionando, né? A manutenção do trabalho não significa que o profissional vai ser descartado, não tem nada a ver, significa que está dando certo, entende? Então, quer dizer, olha, então a gente agora, esse mês, nós temos tantos itens, a equipe aqui, lá na primeira vez que a gente avaliou, eles alcançaram 4 pontos de 10, agora eles estão alcançando 7, a nossa meta é chegar em 8,5, chegar em 9, não sei, mas é importante que você entregue esse relatório e mostre o que está sendo melhorado e quais as ações corretivas que você fez ao encontrar alguma não conformidade que inclusive já nem deveria acontecer. Mas se aconteceu, você tem como explicar o que foi feito, qual a melhoria que você fez. Tá certo? E aí entra o que eu chamo de PDCA, que é uma ferramenta de qualidade que chama planejar, fazer, controlar e avaliar. Então, quer dizer, o que você encontrou? Ah, eu encontrei, por exemplo, produto sem data de validade. O que eu preciso de fazer para que isso não volte a acontecer? Então, eu posso, de repente, ter que planejar uma capacitação. E quando eu falo em capacitação,
a gente vai falar disso depois, mas assim, quando eu falo em capacitação, não é montar uma aula maravilhosa no espaço e com um espaço específico, cadeiras e data show e um monte de performance, não é isso, é você sentar e conversar com o colaborador e falar, olha, é o seguinte, você é o responsável aqui por colocar a data de validade nos alimentos, né? E nessa semana que eu fiz a supervisão, eu identifiquei 10 alimentos sem data de validade. Então, que você compreende por esse processo? Pergunta para a pessoa, né, o que ela compreende do processo de colocar data de validade. Ela entende a importância, ela sabe para que serve, ela sabe o que é feito com aquilo ali, ela sabe o que vai acontecer se não tiver a data de validade, por exemplo, o que pode acontecer com aquele alimento, o que pode acontecer com o estabelecimento. Converse com aquela pessoa, às vezes ela participou da capacitação, mas ela não compreendeu isso naquele momento, né? Naquela capacitação ela não conseguiu compreender. E às vezes, naquela capacitação individual, ela vai entender melhor, né? Por que ela tem que fazer aquilo. Dentro da rotina dela de trabalho, ela tem ali meia hora do dia, uma hora, meia hora da manhã, meia hora da tarde para fazer essa atribuição. E o que está acontecendo que ela não está conseguindo fazer? Então é muito importante que você converse com essa pessoa. Então, quer dizer, aí você vai, isso foi o que você planejou, então, conversar, capacitar aquele responsável individualmente. Então, você foi lá e fez. O que você vai passar a fazer agora? Controlar isso daí. Então, lá nos dias da sua supervisão, que você já vai olhar as datas de validade, você já pode incluir para aquele mês o quê? Acompanhar aquela pessoa um pouquinho mais perto, a cada semana, a cada visita que você faz na semana. Então, fulano, e aí, tá dando certo? Tá tudo ok? Eu vi que tá tudo com data de validade. Tá tendo alguma dúvida? Eu posso te ajudar de alguma maneira? Né? E pode ser também que a pessoa vai virar para você e falar, olha, eu não coloco data de validade porque nunca tem a etiqueta. Olha, a caneta não escreve nessa etiqueta. Ah, então peraí, então deixa eu providenciar isso. E aí é nesse momento que você também nutre, né? Você ali que está com o consultor de alimentos, você vai fazer o quê? Você vai falar, quando você precisar de qualquer coisa que fazer algo que você não tem um instrumento, me comunica na minha supervisão. E você também, supervisor, tenha sempre o hábito de perguntar para as pessoas: você está precisando de alguma coisa para que o seu trabalho fique melhor, para que o seu trabalho seja desempenhado melhor? O que eu posso fazer para te ajudar? Porque às vezes, pessoal, é uma caneta melhor que vai facilitar ali para ele poder escrever a data de validade, que às vezes ele tem que ficar lá riscando, escrevendo, riscando, isso demora muito, entendeu? Então, quer dizer, ele às vezes acaba deixando de lado, porque a caneta não escreve. Olha só que bobagem, né? Tipo assim, uma coisa super fácil de resolver, e às vezes você não sabe por quê. Porque você não conversou com esse colaborador, certo? Então, aplicou a mudança, né, que é o PDCA, então eu planejei, eu fiz, eu controlei, eu avalio. Tudo certo agora, posso contar com você aí com a data de validade, então parabéns, muito obrigada. Nós não vamos ter mais esse item aqui como não conforme no nosso checklist, beleza? No final do mês, lá no seu relatório, pontua isso, que você fez a supervisão e tudo que você já acompanhou por 2 semanas e não teve, que você vai acompanhar no próximo mês, mais de pertinho, para poder não ter nenhum risco disso acontecer novamente. Por quê? Porque é importante você explicar que produtos, por exemplo, sem data de validade, pode gerar o quê? Lixo, gera desperdício, isso perde o quê? Dinheiro. Entendeu? Então, quer dizer, isso são itens importantes para o empresário, para o proprietário do restaurante e para a condução do serviço como um todo, certo? E uma coisa muito importante também para trabalhar com boas práticas: feedback mensal para a equipe. Gente, e mensal, e eu vou até incluir, né? Mensal, às vezes semanal, no dia da sua visita, diário, se a sua visita é diária, na sua visita diária, se a sua visita é dia sim, dia não, 3 vezes na semana, faça sempre um feedback com a equipe, né? Porque o pessoal precisa de saber se eles sabem que eles vão ser avaliados. E como é que eles estão? Se você vai lá, supervisiona e nunca dá um feedback, há uma tendência de, com o tempo, essas pessoas começarem meio que a diminuir a qualidade do trabalho delas. Porque elas olham para aquilo e falam, gente, não precisa de continuar fazendo isso. Ninguém cobra, ninguém dá nenhum feedback, ninguém fala nada. A hora que você vê, o pessoal tá fazendo, na verdade, voltando a errar. E aí você tá ali batendo, fala, mas eu já te falei, mas dá um feedback mensal, dá os parabéns. Galera, olha, esse mês vocês estão de parabéns. Alcançaram nota 9 aqui na nossa avaliação em 10. Parabéns. Olha, mas tem um detalhezinho aqui que vocês ainda estão pecando,
né? Às vezes eu chego, eu vejo o chão todo molhado, há um risco de acidente, vamos nos atentar em relação a essa questão. O responsável ali viu que está molhado, já pega o rodo, rapa, passa, se for o caso, passa um pano específico para aquilo, para que a gente não tenha risco de ninguém machucar. Imagina se alguém levar um tombo bobo por conta de um chão molhado. Tá certo? Nós vamos ter muito mais outras preocupações, outras despesas, o prejuízo dessa pessoa fora do trabalho, essa pessoa machucada em casa. Então, posso contar com vocês? Posso contar com vocês? Deixa o pessoal falar. Pode. Ah, então beleza. Então confio em vocês e a gente não vai ter novamente essa situação aqui. Tá certo? As coisas que são importantes. Saber vender o seu produto. Isso você, né, aprendeu aí sobre essa questão. Vender o produto está muito relacionado, gente, a relacionar as vantagens de trabalhar com boas práticas. Quais são as vantagens? O que boas práticas vai melhorar na vida de um restaurante, de um serviço de alimentação? Muitas vezes a gente vê as pessoas achando que trabalhar com boas práticas é só para atender vigilância sanitária. Gente, pelo amor de Deus, isso é reduzir de uma forma muito pequenininha um material que é muito mais complexo e importante. As boas práticas, ela vai garantir que tudo que o seu serviço de alimentação comercializa não gere riscos de provocar uma contaminação alimentar nas pessoas. Tá certo? Então, assim, mas isso não acontece. Acontece. Se não tiver um mínimo de boas práticas, vai acontecer. E o que isso pode acarretar? Isso acarreta um prejuízo na imagem do estabelecimento, isso traz prejuízos financeiros, tá certo? Porque a pessoa que, se ela se colocar, né, ela contaminou na empresa, ela consegue provar isso e tudo, todas as despesas médicas, as despesas que ela tiver, às vezes se for uma pessoa autônoma que deixou de trabalhar, por exemplo, ela pode requerer isso para que seja pago. Então, assim, e fora, gente, a dor de cabeça. Ninguém merece receber uma ligação de um cliente te contando que passou mal porque comeu no seu restaurante. Você já fica, cara, chateado. Fala, pô, a gente trabalha com tanto cuidado, a gente faz as coisas tão certinhas. Como que isso foi acontecer? Aí você começa a pensar, gente, mas eu fiz treinamento, eu supervisiono o pessoal, a gente tem os POPs, a gente tem informativos, a gente tem tudo. Onde é que nós erramos? Entende? Então, por isso que é importante você o quê? Trazer essas vantagens, né? A questão de não ter risco de contaminar ninguém, de não ter prejuízo com essas questões que podem ser necessárias, né? A questão de não jogar alimento no lixo, gente, o desperdício. Olha, uma coisa que eu vejo muito acontecer, as pessoas jogam comida no lixo e não tem dó de jogar, não, parecendo que tá jogando nada assim, não, tô jogando no lixo. Tá jogando dinheiro. Quando você joga uma fruta que apodreceu, por exemplo, no lixo, você joga seu dinheiro no lixo. Quanto que custou aquela fruta? Eu comprei um mamão. O mamão custou R$ 5. Aí eu jogo a metade dele fora. Você não jogou metade do mamão fora, você jogou R$ 2,50 de dinheiro no lixo. E além disso, tem né, considerando a parte financeira, e tem o que? Tem várias pessoas passando fome, tem gente passando dificuldade, e você jogando comida no lixo é inadmissível. Então, as boas práticas, ela vai reduzir o seu lixo, ela vai reduzir o seu desperdício, ela vai reduzir o risco de você perder dinheiro nesse lixo. Então, é importante que você, consultor, comunique sobre isso. Principalmente lá no comecinho, quando você começar a trabalhar, que você começar a aplicar o seu trabalho, que você encontrar produtos vencidos, calcule o custo disso. Isso é uma coisa que vai te ajudar muito a mostrar para essas pessoas depois. Falar, olha, quando eu entrei aqui no estabelecimento, eu recolhi tudo que tinha vencido no estoque, nas geladeiras e tudo, e calculei. Olha para você ver, a gente jogou fora 5 quilos de farinha, jogamos fora molho de salada, 2, 3 que custava R$ 10 cada um. Olha, nesse momento aqui nós jogamos fora R$ 300 de comida. Sei lá, 400, eu tenho certeza que há uma chance de ser mais que isso. Mas não deixe de contabilizar isso em valor monetário, que seja o valor da nota fiscal ou seja o valor do supermercado. Faça esse cálculo, tá certo? Justamente para quê? Para que posteriormente você vai mostrando quanto que você não está tendo mais desperdício. Você, naquele primeiro mês de supervisão, você não jogou nenhum produto no lixo mais. Por que você não jogou produto no lixo mais? Porque você entrou no estoque, quando você viu um produto que ia vencer
né? Daí 10 dias, por exemplo, da sua visita, o que você já fez? Você já colocou esse produto para frente? Você já levou esse produto lá para o chefe de cozinha? Você já trouxe alguma mudança no cardápio? Você já sugeriu alguma coisa? E isso fez com que aquele produto não fosse o quê? Para o lixo, que seria um desperdício. Anote isso no seu relatório, isso são vantagens do seu trabalho, isso são vantagens para que o seu trabalho não signifique despesa e sim um investimento dentro da unidade. Então, vantagens de trabalhar com manual de boas práticas: redução de desperdício, né? Riscos de não, redução dos riscos de contaminação alimentar, por exemplo, tá certo? Um melhor aproveitamento dos alimentos, isso é uma outra coisa que vai acontecer, um fluxo melhor de trabalho, então as pessoas vão ser mais produtivas, mais organizadas, tá certo? Então são várias vantagens. E para o mundo empresarial, vou deixar essa dica de ouro para vocês. As pessoas, gente, elas trabalham porque o trabalho aqui, o restaurante ali, o serviço de alimentação é o que gera o lucro, né? Gera o dinheiro, o faturamento e paga as contas dessas pessoas. É o trabalho delas. Assim como outras pessoas trabalham de carteira assinada, num concurso público e tudo, quem é empresário, o dinheiro dele vem do trabalho ali do estabelecimento. Então tem que virar um lucro. Então, quando a gente fala assim, o empresário pensa só no dinheiro, sim, ele pensa no dinheiro, porque ele precisa de dinheiro para sobreviver, para pagar as contas da casa dele, a escola, a comida, o combustível e todas as outras despesas. E não tem nada de errado nisso. Então, quando você fala em dinheiro com essas pessoas, há uma maior adesão às situações, tá certo? Então, mostre essas suas vantagens em números. Isso é muito representativo, tá bom? Assim, para as pessoas, ok? Não percam essa oportunidade, tá? E por isso que eu trago mostrar preferencialmente em números e em mais as mudanças que as boas práticas provocaram no estabelecimento. E aqui vem uma outra dica de ouro para vocês. Entrou no estabelecimento, fotografe tudo o que vocês encontraram na primeira visita. E de preferência sem ficar falando demais. Fotografa, né? Vê ali uma coisa fora do lugar, fotografa o estoque todo, fotografa as câmaras frias, fotografa refrigeradores, o ambiente como um todo. Por quê? Porque as boas práticas vai mudar todo esse ambiente, entendeu? Você vai organizar melhor esse estoque, você vai organizar melhor essa câmara fria, você vai organizar esse ambiente, tá certo? E esse antes e depois, que é permitido, tá bom? Você pode postar, isso vai te ajudar muito a mostrar o seu trabalho. Então, não deixem de registrar o que você viu ao chegar no estabelecimento, né? E depois você vai fazendo as mudanças e vai registrando as mudanças e sempre mostrando o antes e depois. A gente geralmente tem uma memória muito fraca, né? Principalmente para coisas que estavam feias, estragadas e tal. Isso que eu nem sabia que era desse jeito. Nossa, mas ficou bom, né? Mas tipo assim, nem lembro como é que era mais. Quando você mostra a fotografia, você mostra como que era. Então você mostra que não é legal continuar desse jeito. E olha o tanto que o seu trabalho está fazendo a diferença. Olha o tanto que você é um investimento para esse local, tá certo? Outro ponto muito importante: ser organizado. Gente, é muito importante ser organizado, tá? Então, assim, vai trabalhar com boas práticas, você vai aplicar um checklist, tudo, leve esse checklist impresso, né? Leve uma caneta, leve uma prancheta. Não dá, gente, para ir trabalhar com você, falar, nossa, esqueci a caneta. Pelo amor de Deus, não faça esse tipo de pronúncia, combinado? Isso é inadmissível para um profissional, ok? Outro ponto, tenha disciplina, né? Então, a disciplina de quê? Né, aplicou o seu checklist, vai começar a trabalhar com o seu manual, vai começar a organizar, né? Então, quer dizer, eu faço isso por 2 horas, então 2 horas eu tô ali realmente produzindo, tô ali fazendo esse negócio. Combinei de entregar o material, organiza e entrega dentro daquele prazo de preferência até antes. Se aconteceu algo e não conseguiu entregar o material, ok, comunica, olha, eu combinei de entregar o material na sexta-feira, mas eu não vou conseguir entregar na sexta, eu vou te entregar na segunda. Tudo bem? Teve um imprevisto, tive algumas situações? Ok, beleza, tá certo? Então, isso é uma coisa que é importante, tá? Ser focado em resultado. Gente, isso é fundamental para qualquer profissional, certo? Isso é extremamente importante para qualquer profissional que vai trabalhar com boas práticas, que vai trabalhar dentro do serviço de alimentação.
o resultado, ele precisa ser o seu foco, tá certo? Qual é o resultado que você vai dar? Redução de desperdício, melhoria nas organizações, organização da rotina do pessoal em relação às boas práticas, né? A questão de redução de reclamações, às vezes, de um alimento que está com gosto estranho, que leva o risco de uma toxinfecção alimentar, por exemplo. Então, tudo isso é o que? Resultados positivos para aquele estabelecimento. Tenha isso. E nunca busque culpados e sempre solução, certo? Esse é um ponto importantíssimo porque você precisa aprender para trabalhar com boas práticas. Ah, mas a culpa é do fulano. Ah, mas a culpa é de... Não, peraí, qual é a solução que nós vamos dar? A gente vai treinar essas pessoas, nós vamos supervisionar mais vezes, a gente vai aumentar essa carga horária, olha a oportunidade aí, né? Às vezes você está precisando de ter mais carga horária de trabalho naquele local para que a coisa aconteça melhor, entendeu? Às vezes você precisa capacitar de novo aquela equipe para que aquilo aconteça melhor, tá certo? E é isso que você precisa para começar a trabalhar com boas práticas em serviços de alimentação. Nos vemos na próxima aula, certinho? Até lá!